Quênia. Um nome que ecoa como o rugido distante de um leão no horizonte. Terra de contrastes brutais, onde o sol nasce dourando a relva alta da savana e se põe tingindo o céu de sangue. Um país que respira natureza em estado puro, onde o homem ainda é apenas um visitante e o verdadeiro dono é o instinto. Localizado no coração da África Oriental e cortado pela linha do Equador, o Quênia é um território que pulsa em várias escalas, do vento quente que sopra sobre o deserto ao frio cortante das montanhas. O clima é tropical e imprevisível, moldado pela altitude e pelos caprichos das estações. No litoral, o ar é úmido e salgado. Nas planícies, o calor vibra sobre o solo rachado. E nas alturas do Monte Quênia, o gelo toca o céu. Esse contraste violento deu origem a uma das maiores diversidades biológicas do planeta. São mais de 25 mil espécies de plantas e animais espalhadas entre florestas tropicais, savanas, lagos, desertos e montanhas. O país abriga mais de 60 parques nacionais e reservas, territórios onde a vida selvagem reina com força primitiva. Já deixa o like e inscreva-se para ver mais vídeos incríveis como esse. Mas o Quênia é também o lugar onde a vida humana começou. Arqueólogos descobriram fósseis com milhões de anos, vestígios dos primeiros passos da nossa espécie. Por isso, chamam este território de berço da humanidade. Hoje, cerca de 55 milhões de pessoas vivem no país, a maioria nas cidades como Nairobi e Mombasa. E ainda assim, grande parte do território permanece intocado, dominado por vastas planícies douradas, onde a natureza dita o ritmo do tempo. Quando o sol se põe, o céu se tinge de cobre e o ar se enche de sons, o farfalhar da relva, o bramido distante de um elefante, o rugido que estremece o horizonte. O dia termina, mas a savana desperta. É neste instante, entre o silêncio e o medo, que o verdadeiro Quênia se revela. Um mundo onde a vida e a morte coexistem em perfeita harmonia. E quando o rugido corta a escuridão da noite, uma certeza se impõe: os reis da terra estão de volta. Na vastidão dourada do Quênia, quando o sol se inclina sobre o Masai Mara, uma sombra se move entre o capim alto. É silenciosa, paciente, mas carrega dentro de si o som mais poderoso da savana. O rugido do leão, o som que pode ser ouvido a mais de 8 quilômetros de distância. O leão, conhecido como o rei da selva, é o símbolo supremo da força africana, o guardião invisível de um território que parece viver sob o peso de sua presença. Os machos adultos podem ultrapassar 250 quilos, com corpos desenhados pela brutalidade da caça e da disputa. Suas jubas, longas e densas, não são apenas adorno, são armaduras naturais que protegem o pescoço durante confrontos. Quanto mais escura a juba, mais experiente e temido é o leão. Na savana queniana, existem cerca de 2.500 leões selvagens, um número que parece grande, mas representa apenas uma fração do que já existiu. A expansão humana e a perda de habitat reduziram a população africana em mais de 40% nas últimas 3 décadas. Aqui, cada rugido que ecoa é também um lembrete de resistência. Mas o verdadeiro poder dos leões não está apenas na força, está na organização. Eles são os únicos felinos verdadeiramente sociais do planeta, vivendo em grupos conhecidos como alcateias ou coalizões, formadas por até 40 indivíduos.
O ataque é rápido. Em questão de segundos, uma leoa pode atingir velocidades de 80 km por hora. Um disparo de pura energia muscular. Mas a corrida dura pouco. A resistência é curta e o sucesso depende da coordenação. Quando o alvo cai, o banquete começa e a ordem natural se impõe. Os machos comem primeiro, as fêmeas esperam, os filhotes aprendem e o ciclo continua. Mas nem tudo é hierarquia. Entre eles existe uma ligação quase mística. Leões dormem juntos, tocam-se com frequência e até abraçam uns aos outros em gestos de reconhecimento. Os filhotes brincam, rolam e mordiscam, ensaiando desde cedo as lições da sobrevivência. Os machos, por sua vez, vivem sob constante ameaça. Quando envelhecem ou são derrotados, são expulsos do grupo e substituídos por novos rivais. Os invasores, em um ato cruel de domínio, matam todos os filhotes do antigo líder. É um ritual antigo, uma forma brutal de garantir que apenas sua linhagem continue. No Masai Mara, onde as manadas de gnus e zebras se deslocam em ondas pela savana, os leões seguem como juízes silenciosos. Cada passo da migração é observado por olhos dourados que brilham entre as moitas. Um movimento em falso, e o equilíbrio se desfaz. E quando a noite termina e os primeiros raios tocam a planície, as leoas deitam sobre a relva quente. Os filhotes dormem. O vento silencia. Por algumas horas, o reino repousa. Mas nas sombras, outro predador desperta. Silencioso, solitário e invisível. O verdadeiro fantasma da savana. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o like e comente de qual cidade você está assistindo. Entre as sombras douradas do Masai Mara e os galhos retorcidos das acácias, um predador se move sem som. Ele não precisa de grupo, de força ou de exibição. Ele reina sozinho. É o leopardo, o fantasma dourado da savana. Com seu corpo ágil e musculoso, capaz de atingir 60 km por hora em curtas explosões, o leopardo é o retrato da furtividade. Ele não caça pela força, mas pela paciência. Enquanto o leão ruge para anunciar domínio, o leopardo observa, calculando distâncias e ventos, esperando o instante perfeito. Um salto preciso, um golpe certeiro, e o silêncio volta a reinar. Adultos pesam entre 60 e 90 quilos, mas a potência dos músculos é tamanha que conseguem erguer presas 3 vezes mais pesadas e arrastá-las para o alto das árvores. É ali, nas copas, que ele se alimenta em paz, longe dos ladrões famintos da planície. A ciência mostra que os leopardos possuem um dos cérebros mais desenvolvidos entre os grandes felinos, o que lhes permite adaptar-se com facilidade a qualquer ambiente. E isso explica seu segredo mais impressionante. Eles estão em quase todo o território queniano, das savanas do Masai Mara às florestas úmidas de Aberdare, das margens do lago Nakuru aos penhascos do Monte Quênia. Mas o isolamento tem um preço. Por serem solitários, raramente são vistos. Mesmo em parques repletos de turistas, o encontro com um leopardo é um golpe de sorte. Estima-se que existam poucos milhares em todo o país, e seu comportamento discreto faz com que seja o menos estudado dos grandes predadores africanos. Suas patas são acolchoadas, desenhadas para o silêncio absoluto. Quando caminha, o ar parece prender a respiração. O farfalhar das folhas se confunde com o som da morte. Mas há um detalhe que poucos sabem. O leopardo é também um dos felinos mais versáteis do planeta. Ele nada, escala, corre e se adapta a temperaturas extremas. Pode sobreviver em florestas tropicais, desertos secos e montanhas geladas.
Nenhum outro predador africano domina tantos ambientes quanto ele. E apesar da solidão, há uma elegância na sua existência. O leopardo é o equilíbrio perfeito entre força e silêncio. Ele é a lembrança de que o poder nem sempre se exibe, às vezes apenas observa. E enquanto o dia retorna ao reino dos vivos, o chão treme sob passos que fazem a terra estremecer. Os gigantes despertaram. Quando a luz da manhã toca a relva molhada da savana queniana, o solo começa a vibrar. Primeiro um som grave, quase imperceptível. Depois, o tremor. O ar parece se curvar diante da passagem de gigantes. São os elefantes africanos, os maiores animais terrestres do planeta, e talvez os mais inteligentes que habitam o continente. No Quênia, eles são mais do que criaturas vivas. São memórias em movimento, sombras antigas que atravessam séculos de história. Pesando até 6 toneladas e podendo ultrapassar 3,3 metros de altura, esses colossos caminham com uma suavidade que desafia a lógica. Seus passos, lentos e compassados, não esmagam a terra, apenas a tocam. Há cerca de 36 mil elefantes vivendo no Quênia, distribuídos entre parques como Amboseli, Tsavo e Masai Mara. Tsavo, aliás, abriga algumas das maiores manadas do país, onde centenas de indivíduos se movem como um exército silencioso guiado por uma matriarca. Porque sim, nas sociedades dos elefantes, o poder pertence às fêmeas. A matriarca é o coração do grupo. Sua memória é uma biblioteca viva. Ela sabe onde encontrar água durante as secas, lembra o caminho das rotas antigas e reconhece o cheiro de outros clãs a quilômetros de distância. Estudos mostram que os elefantes têm uma memória tão precisa quanto a de humanos, capaz de armazenar informações por décadas. Mas o mais impressionante não é o tamanho, é a mente. Os elefantes comunicam-se através de sons de baixa frequência que viajam pelo solo, detectados pelos ossos das patas. Um tipo de linguagem subterrânea que pode ser ouvida a 10 quilômetros de distância. Eles choram a morte de seus companheiros, acariciam ossadas antigas e permanecem horas em silêncio diante de um corpo caído. É como se compreendessem o conceito de perda, algo raro, quase humano. Suas trombas são obras-primas da natureza. Formadas por mais de 40 mil músculos, são capazes de erguer troncos pesados ou pegar uma única folha. Uma mistura de força e precisão que nenhum outro animal possui. Com elas, os elefantes bebem, acariciam, se comunicam e lutam. Em Tsavo, já foram vistos derrubando árvores inteiras para abrir caminhos, e em alguns casos, até para proteger filhotes de ataques de leões. O calor da tarde recai sobre a planície e os elefantes se reúnem próximos às lagoas rasas. Rolam na lama, criando uma armadura natural contra o sol e os insetos. O vapor sobe do chão e a cena parece saída de outro tempo, como se o planeta ainda estivesse em formação. O elefante é, paradoxalmente, o mais poderoso e o mais vulnerável dos animais africanos. Um ser que carrega dentro de si a força da terra e, ao mesmo tempo, a fragilidade de um mundo que desaparece. Mas nas sombras, algo se move. Uma criatura mais antiga, mais solitária, coberta por uma armadura de cinza. O guardião silencioso da pré-história. As cores quentes do entardecer cedem espaço a um cinza denso, metálico. É nesse instante que uma sombra ancestral surge entre a poeira. Grossa, sólida, imponente.
Um corpo que parece esculpido em pedra e aço. O rinoceronte. Poucos animais carregam tanta presença. Ele é o símbolo vivo da resistência. Um sobrevivente da era do gelo que ainda desafia o tempo. No Quênia, existem duas espécies principais. O rinoceronte branco, maior e mais sociável, e o rinoceronte negro, menor, solitário e temperamental. Juntos, somam cerca de 1.600 indivíduos no país. Um número alarmante, que revela o quanto esse gigante está à beira do desaparecimento. Com mais de 2 toneladas de peso e uma visão quase cega, o rinoceronte depende do olfato e da audição para sobreviver. Seu chifre, feito de queratina, a mesma substância das unhas humanas, é a razão de sua tragédia. Caçado por séculos pela cobiça humana, ele se tornou alvo de uma guerra silenciosa entre o instinto e a crueldade. Estima-se que, a cada ano, centenas de rinocerontes sejam mortos na África para alimentar o tráfico de marfim e superstição. No entanto, no Quênia, esforços de conservação têm transformado o destino desses titãs. Parques como Olpejeta e Lake Nakuru são fortalezas de proteção, onde guardas armados patrulham dia e noite, arriscando a vida para impedir que o rinoceronte se torne apenas memória. Apesar da aparência pesada, ele é surpreendentemente veloz. Quando provocado, pode atingir até 55 km por hora, um míssil de carne e fúria atravessando o campo aberto. Seu temperamento é imprevisível. Uma simples aproximação pode ser interpretada como ameaça, e o ataque vem rápido, brutal, sem aviso. Mas por trás da força, existe também uma calma quase espiritual. O rinoceronte prefere o silêncio à guerra. Passa horas pastando, coberto de poeira e lama, como se quisesse desaparecer dentro da própria paisagem. Ele vive em ritmo lento, observando o mundo com olhos pequenos e serenos, alheio ao caos que o cerca. A fêmea, protetora e feroz, carrega seu filhote por 15 meses de gestação, um dos períodos mais longos entre os mamíferos terrestres. Quando o pequeno nasce, permanece ao lado da mãe por anos, aprendendo os caminhos da sobrevivência. Cada novo filhote é uma vitória contra o tempo, uma centelha de esperança no deserto da extinção. E quando o rinoceronte desaparece entre as sombras, um som distante toma conta da planície. Um mugido rouco, profundo, como um trovão subterrâneo. É o chamado do búfalo, o mais imprevisível dos grandes da savana. A noite cai com peso sobre o Masai Mara. Na penumbra, os olhos brilham, fixos, desconfiados. É a presença do búfalo africano, o mais imprevisível e perigoso dos grandes herbívoros do Quênia. Se o leão é o rei e o rinoceronte o guardião, o búfalo é o soldado indomável da savana. Ele não tem a força isolada de um elefante, nem o chifre glorioso de um rinoceronte, mas tem algo que nenhum outro possui: a fúria coletiva. Quando um se move, todos se movem. Quando um cai, o rebanho inteiro reage. Um adulto pode pesar mais de 900 quilos e derrubar um leão com um único golpe. Seus chifres, curvados e robustos, são formidáveis armas de defesa e ataque. Em muitos aspectos, o búfalo é o tanque da natureza. Pesado, resistente e de temperamento explosivo. Nenhum outro animal desperta tanto respeito nos caçadores e nos próprios predadores. O número de búfalos no Quênia é estimado em cerca de 70 mil indivíduos. Durante o dia, parecem tranquilos, pastando em grupos de dezenas, às vezes centenas. Mas à noite, o instinto desperta. O cheiro de predadores faz o rebanho se unir, formando uma muralha viva. E quando atacados, eles não fogem,
eles revidam. Há registros de manadas que retornaram para resgatar membros feridos, enfrentando grupos inteiros de leões em batalhas sangrentas. O búfalo é capaz de guardar rancor, reconhecendo predadores e até humanos que o ameaçaram antes. Esses gigantes vivem em uma hierarquia complexa. Os machos dominantes lideram o grupo, mas os mais velhos, feridos ou exilados, formam pequenos bandos conhecidos como búfalos solitários, criaturas perigosas e imprevisíveis que atacam sem provocação. É deles que surgem as histórias mais assustadoras da savana. O búfalo é o símbolo da resistência, o músculo bruto da vida selvagem. Sua força não é heróica, é necessária. Mas em meio à brutalidade da savana, há também beleza. E ela se ergue sobre o horizonte com o pescoço mais longo do planeta, movendo-se com a elegância de um sonho. Ela é a rainha silenciosa do Quênia, a guardiã das alturas. Quando o primeiro raio de sol toca a savana queniana, uma silhueta se destaca no horizonte. Alta, serena e quase irreal, ela parece caminhar entre o céu e a terra. A girafa, o símbolo nacional do Quênia, é a personificação da graça selvagem, um contraste poético em meio ao caos da natureza. Ela é o animal terrestre mais alto do planeta. Um adulto pode ultrapassar 5,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 2 andares. O coração, que pesa mais de 10 quilos, precisa bombear sangue a uma pressão quase 2 vezes maior que a de um ser humano apenas para alimentar o cérebro, lá no topo do pescoço. Cada batida é um ato de força e sobrevivência. Enquanto a maioria dos herbívoros disputa o capim do solo, a girafa se alimenta das copas das acácias, folhas verdes, tenras e cobertas de espinhos longos como agulhas. Sua língua azul escura e com cerca de 45 centímetros de comprimento é resistente o suficiente para contornar e arrancar as folhas sem se ferir. Uma ferramenta biológica de pura precisão. No Quênia, vivem cerca de 34 mil girafas, divididas em subespécies, cada uma com padrões únicos de manchas, como impressões digitais da natureza. Nenhuma é igual à outra. O comportamento da girafa desafia a lógica da savana. Apesar da aparência pacífica, ela é capaz de golpear com as pernas dianteiras com força suficiente para matar um leão, e faz isso sem hesitação quando ameaçada. A luta entre machos é um dos espetáculos mais estranhos e elegantes da natureza. 2 gigantes se enfrentando em silêncio, balançando os pescoços como martelos de carne e osso, até que um deles se curve em rendição. Apesar do tamanho, suas pegadas são leves. Elas se movem com um ritmo lento, quase hipnótico, como se flutuassem. O pescoço se balança em sincronia com o caminhar e o som de suas passadas é quase inaudível. Mesmo quando correm e podem atingir até 60 km por hora em curtas distâncias, há uma suavidade que desafia o peso. A girafa não ruge, não brama, não uiva. Sua voz é o silêncio, uma comunicação quase telepática feita de olhares, gestos e sons graves que o ouvido humano mal consegue perceber. É como se falassem através do vento. E há algo de místico em sua presença. Para muitas tribos quenianas, a girafa é um símbolo de paciência, visão e equilíbrio. Sua postura altiva e seus olhos grandes e tranquilos inspiram a ideia de harmonia, a capacidade de enxergar o mundo de cima sem perder o contato com a terra. E enquanto o dia se despede, o vento sopra e o cheiro de chuva anuncia a noite. Um ciclo termina e outro começa, assim como tem sido desde o início da vida. Porque o Quênia não é apenas o lar dos gigantes, é o coração pulsante da terra,
o lugar onde tudo começou. Quando a noite cai sobre o Quênia, o vento sopra como um sussurro antigo. É o som da terra lembrando suas origens, porque aqui, neste solo vermelho e quente, a vida humana começou. O Quênia não é apenas o palco da natureza, é o arquivo vivo da existência. Um território onde o passado e o presente se misturam, onde cada pedra e cada folha parecem carregar o peso do tempo. Mas mesmo diante de sua antiguidade, o país vibra com juventude. É um mosaico de culturas, formado por mais de 40 grupos étnicos e mais de 60 idiomas. O Swahili e o inglês são oficiais, mas nas aldeias o idioma muda a cada vila, como se o vento carregasse dialetos junto com o pó da savana. E entre tantas palavras, uma ecoa acima de todas: Hakuna Matata, sem preocupações. Mais do que uma expressão, é uma filosofia de vida que resume o espírito queniano: resistir sem perder a alegria, sobreviver sem deixar de sonhar. O país abriga cerca de 55 milhões de habitantes, muitos deles vivendo ainda próximos à terra, do gado, da pesca, das plantações. E é essa conexão com o solo que mantém o Quênia vivo, uma ponte entre o passado da humanidade e o futuro do planeta. É essa diversidade que faz o Quênia ser único, um país pequeno no mapa, mas imenso em alma, onde cada horizonte revela um novo segredo, onde o tempo não destrói, apenas transforma. E quando o sol se põe, colorindo o céu de vermelho e ouro, a savana se silencia por um instante. Leões descansam, elefantes se afastam em fila, girafas desaparecem no horizonte. O ciclo se encerra, mas nunca termina. Porque o Quênia é mais do que um lugar. É uma lembrança viva de quem fomos e de tudo o que ainda podemos perder. É o batimento primitivo da terra, o som do mundo quando o mundo ainda era selvagem. E enquanto o último brilho do dia desaparece, o vento sussurra entre as acácias: Hakuna Matata. A natureza sorri, o silêncio retorna e o Quênia permanece eterno. Gostou? Curte, comente e se inscreva no canal para não perder as próximas aventuras.